A justiça rejeitou as ações da senadora Damares Alves e também do deputado Kim Kataguiri contra a escola de samba Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear o presidente Lula num desfile. Gente, vai feder. O carnaval de Lula tá em risco e Lula pode ficar até inelegível. Lula e Jean já ficaram achando que eles iam sambar na nossa cara aí impunemente. Mas agora o carnaval deles virou um pesadelo jurídico real. Isso porque o Partido Novo entrou no TSE acusando Lula de propaganda eleitoral antecipada. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje o assunto é sério, né? Como vocês podem ver aqui, nós vamos falar de carnaval, de Lula, do TSE, de propaganda antecipada e muito mais. Porque como vocês sabem, o nosso canal não tem mimimi. Aqui não tem torcida. A gente fala de análise técnica. E você vai entender o que é propaganda antecipada, o que acontece no caso Bolsonaro, se existe mesmo algum risco real do Lula ele perder e discurso político para mobilizar a base. Então assiste esse vídeo com a gente. Esse vídeo é o vídeo do canal do Dr. Deltan Dallagnol. Se você não é inscrito no canal dele, se inscreve lá, dá aquela moral pra ele. E também dá essa moral, né, pro nosso canal, que tá começando agora. E vamos nessa. O relator desse caso, gente, é ninguém mais, ninguém menos do que o terror dos petistas, o ministro André Mendonça. Não porque ele seja contra o PT, contra uma ideologia XY, mas porque ele é justo. Se não me engano, o André Mendonça, ele foi indicado, né, pelo Bolsonaro. Correto e vai aplicar a lei. Então seja muito bem-vindo ao nosso encontro Um Novo Brasil. E nesse nosso encontro aqui, eu vou mostrar para você por que esse caso do carnaval ele pode tornar Lula inelegível, qual é o precedente explosivo que está sendo usado contra o Lula e por que o Planalto está com muito medo. Então beleza, então nós vamos entender esse caso do carnaval aqui no Rio de Janeiro, a escola de samba que está homenageando o presidente Lula, só que isso configura propaganda eleitoral antecipada. Então nós vamos ver o porquê, né? Vamos então agora direto ao que o Partido Novo levou ao TSE. Essa representação do Novo, ela acusa Lula, o PT e Acadêmicos de Niterói, a escola de samba, de propaganda eleitoral antecipada. Os argumentos são devastadores. O enredo usa o jingle olê, 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 olá, lulá, lulá, que é o mesmo jingle eleitoral que o Lula usa desde 1989. Menciona ainda a polarização das eleições de 2022, que é a mesma atual, faz referência ao número de urna do PT, e o presidente de honra da escola, presta atenção, Anderson Pipico, é vereador do PT em Niterói, o que, segundo o Novo, afasta qualquer alegação de neutralidade artística. O líder do Novo na Câmara, o Marcel Van Hatten, resumiu perfeitamente dizendo que o que Lula faz é sequestrar o Estado para seus próprios fins. Tecnicamente, para alguém ficar inelegível por propaganda antecipada, é preciso 4 coisas aqui no Brasil. Primeiro, comprovar o pedido explícito de voto, o uso indevido da máquina pública, o abuso de poder político ou econômico, ou prova clara de finalidade eleitoral. Só o jingle do Lula, que é olê, olê, olá, lulá, não basta automaticamente. A lei eleitoral, a lei 9.504 de 97, no seu artigo 36, na parte A, ela permite diversas manifestações antes do período oficial, desde que não haja pedido explícito de voto. E será que é isso que acontece nessa homenagem que essa escola está fazendo pro Lula? E olha, gente, o tamanho da punição que o Novo está pedindo. Não é aquela multa padrão de R$25 mil para propaganda antecipada, não. O Novo pediu uma multa de 9,65 milhões de reais, equivalente ao custo total do desfile, argumentando que uma multa menor seria, como é, irrisória diante do impacto de um desfile transmitido em rede nacional, sendo por concessionária pública de TV, para 81 milhões de telespectadores. Mas mais grave ainda, especialistas eleitorais ouvidos pelo antagonista alertam que esse caso pode abrir margem para a inelegibilidade de Lula. Olha, aqui é o ponto importante. O que a gente precisa saber nesse caso é se na música tem algum pedido de voto ou se tem alguma manifestação cultural com interpretação política. Se tiver a manifestação com interpretação política, acredito que não vai dar em nada. No entanto, se houver pedido de voto e tiver uma organização estatal por trás, pode dar BO pro Lula. E sabe por quê? Por causa do precedente justamente do caso Bolsonaro. Olha aí, caso Bolsonaro abre margem para a inelegibilidade de Lula por desfile. Bora relembrar aqui o que foi que aconteceu. Em outubro de 2023, o TSE declarou Bolsonaro inelegível por 8 anos. Qual o crime, hein? O TSE considerou que os discursos do Bolsonaro do feriado de 7 de setembro de 22 teriam sido uma campanha eleitoral antecipada. O TSE entendeu que o Bolsonaro ele misturou deliberadamente um evento oficial, as comemorações do bicentenário, com um ato de campanha eleitoral. Porque se o Bolsonaro ele ficou inelegível por causa da mesma situação que está acontecendo agora com o Lula, automaticamente o Lula também tem que ficar inelegível. Mas como nós sabemos que o STF ele toma decisões isoladas para cada caso, parece que não tem um acórdão, vamos aguardar. Vamos ver o que vai dar, né? Ele teria transmitido isso, inclusive, pelas TVs oficiais do governo, os TVs oficiais do Estado brasileiro. 5 dos 7 ministros votaram pela condenação. Mas agora veja o paralelo. Lula está usando dinheiro público, pelo menos 9,65 milhões de reais de prefeituras, do governo do estado, do governo federal, para financiar um desfile que usa o seu jingle de campanha, exalta sua trajetória política e transmite isso via concessionária pública de TV para 81 milhões de pessoas. A estratégia, a princípio, foi bem orquestrada. Primeiro, enviou dinheiro público dizendo que era pro carnaval, mas na verdade o carnaval ele aparece em diversos países e principalmente aqui no Brasil, né, que é o foco deles, e isso 8 meses antes das eleições. Em setembro foi um ilícito eleitoral que gera inelegibilidade, se foi,
Então o carnaval de Lula é um ilícito eleitoral pior ainda, com muito mais razão deve girar a inelegibilidade de Lula. E agora vamos para um detalhe aqui que está deixando o Palácio Planalto aí, com frio na barriga. O relator do caso no TSE é o ministro André Mendonça. Gente, eu não consigo imaginar ninguém pior para Lula e melhor para a legalidade do que Mendonça como relator desse caso no TSE. Mendonça é alguém que não vai se dobrar pressões a favores, a um toma lá da cá, não. O ministro André Mendonça ele vai ser, aliás, vice-presidente do TSE nas eleições de 2026. Só um minuto que eu vou ver aqui se o Mendonça ele realmente foi indicado pelo Bolsonaro, né? Então, o André Mendonça ele foi indicado pelo Bolsonaro para o cargo de ministro do Supremo Tribunal, sendo empossado em 16 de dezembro de 2021. E agora, o ministro Mendonça ele tem nas mãos um processo que pode tornar Lula inelegível. O mesmo governo que usou o TSE para tornar o Bolsonaro inelegível, agora vai ter que se explicar para um relator indicado por Bolsonaro. Que ironia, hein? O próprio governo ele sabe que ele está errado. Prova disso? A AGU orientou ministros a não desfilarem. O jurídico do Planalto ele teria inicialmente barrado a Janja de subir no carro alegórico. Porque eles sabem que a Janja subindo no carro alegórico, ministros subindo no carro, estaria comprovando o que a população já tem certeza, na verdade, né? Uma união dos ministros do STF, dos ministros do Tribunal de Justiça, com o partido do PT e com Lula, especialmente. O Planalto ele tem medo, ele teme aí um desgaste político. E confessou justamente o medo de Lula ficar inelegível com base no caso Bolsonaro, como noticiou aí André Sardino no G1. Quando o próprio governo, gente, age assim, ele está confessando implicitamente que existe uma irregularidade. O mesmo TSE que condenou Bolsonaro por usar dinheiro público para fazer campanha disfarçada de evento oficial, agora ele vai ter que decidir se ele aplica o mesmo critério para Lula. Geralmente, as decisões no TSE, elas são colegiadas, ou seja, vários ministros precisam votar. Se não aplicar, vai ficar aprovado de vez que há 2 pesos e 2 medidas na Justiça Eleitoral brasileira. E se aplicar o mesmo critério que ele usou para o Bolsonaro, hein? Nesse caso, o Lula vai ficar inelegível para as eleições de 2026. E eu mesmo também representei, gente, contra o repasse de dinheiro público para a escola de samba que vai homenagear o Lula. E eu representei perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. O relator ele vai trazer os fatos, a decisão tem que ser da maioria. A maioria precisa votar a favor da condenação, não, né? Da inelegibilidade do Lula. Gente, se depender de nós, olha, do Partido Novo, esses absurdos aí do governo Lula não passarão. Um ponto importante é que ministros que forem indicados por Lula para o STF, eles não são alinhados no julgamento eleitoral, ou seja, do TSE. A princípio são alguns ministros diferentes, ou seja, ali não vai ter para onde o Lula fugir. Aí tem uma parte mais sensível que o vídeo do Dr. Dallagnol falou, que foi do... se existe representação e sim, pode virar inelegível? Com certeza pode. É provável que ele seja inelegível. Sinceramente, a gente sabe que com Bolsonaro eles agem de um jeito e com Lula os ministros agem de outro. A única coisa boa hoje é que a informação ela é pública, ou seja, todos têm acesso e dá para ficar por dentro de tudo que acontece. Mas sabemos que política é barulho e o Brasil, a gente sabe que precisa de segurança política. Porque quando um país tem segurança política, até os investidores ficam mais confortáveis para investir no país. O Brasil precisa de segurança política, previsibilidade institucional e critérios claros. Se o TSE aplicar critérios diferentes em situações equivalentes, ou seja, a situação do Bolsonaro é semelhante à situação do Lula. O TSE, ele aplicando sanções diferentes, claramente mostra que tem um peso e 2 medidas. Como cidadão, você precisa analisar além do impacto emocional. Política é disputa, política é barulho. Porém, o direito é prova. Não confunda discurso mobilizador com sentença judicial. Se você gosta de análise com equilíbrio, sem torcida cega, mas também sem ingenuidade, já se inscreve no nosso canal, porque a gente entende o jogo. Forte abraço e até o próximo react.